tudo bem? Boa noite a todos. Dentro de 2 minutos, iniciamos a nossa live, hoje com o tema sobre a influenza aviária. Vou chamar aqui o nosso convidado, o Jason Spin, para falar sobre o tema. Vamos aguardar aqui uns minutinhos para conversar com o Jason. Enquanto o pessoal vai entrando aqui na live, vamos aguardar uns instantes. Para chamar o nosso convidado do dia. Enquanto o pessoal vai aguardando uns minutinhos, vamos localizar o Jason aqui. Jason Spin da ADAPAR. Agora sim, vamos lá. Tudo Opa, bom, Douglas? tudo bem, Jason? Consegue me Tudo ouvir? bem. Consigo sim. Beleza. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Me antecipei um pouquinho aqui para a gente, né, já organizando, enfim, essa live, né, para É bom. falar sobre esse tema importante, né, que está preocupando aí não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Pois é, né? E o que está acontecendo no Brasil agora, né? Isso, exatamente. Vou dar uma Enquanto baixada no volume aqui que está dando retorno. tá um pouquinho. Hoje você fica sediado em Cascavel, Jason? Eu fico em Corbélia. Em Corbélia. Uhum. Aí, só Responsável que por... como eu trabalho com reprodução avícola, né? Certo. Eu acabo atendendo granjas que ficam fora da regional de Cascavel. Então, tem granja em Planalto, Realeza, bem distante, né? Certo. É interessante, eu sou da região sudoeste também, né? Eu Uhum. morei muito tempo em Realeza, então tinha um contato muito bom com o pessoal da ADAPAR, porque trabalhava numa rádio, né? Em Realeza. Então, a gente sempre Ah, estava batendo tinha aquele bate-papo, enfim, né? Usando as informações sobre diversos temas, enfim. acho que até foi a Luísa comentou, né? Foi a Luísa que Isso, intermediou aí a intermediou. live. Aí ela comentou que você trabalhava com rádio, né, antes. Até as lives, pensando na questão de empresa, né? Algumas empresas não buscam muito, né? Buscam mais divulgar os produtos, enfim, a nossa ideia é a fim de trazer as lives para a página, enfim, da Diviados é essa também, né? De levar informação, né? E também difundir esse conhecimento, né? E Hum. divulgar o produto todo mundo divulga, né? Mas o diferencial talvez também é essa produção de conteúdo, que é interessante também, né? Para as pessoas. Claro, claro. E para a gente, quanto mais gente falar de influenza, melhor, porque as pessoas Sim, precisam saber, né, o que é que está acontecendo, como que funciona esse vírus, como transmite, né? sim. É crucial para a gente ter uma identificação rápida da doença, se ela acontecer aqui no Paraná, né? Quanto Uhum. mais gente souber o que é e como ela funciona, mais rápido a gente recebe esse feedback, né? Sim, certo. E vocês estão com uma série de palestras também, né? Sim, Informativas. sim.
sim. Uhum. Até acho que para a tua região aí, o nosso gerente vai dar uma palestra agora, acho que dia 8 se não me engano. Você tem que ver a agenda dele ali, mas... Hoje eu tô em Santa Teresa, né? Lá de Aham. Cascavel. Ah, tá, não, mas É, ele vai para o sudoeste. sim, No começo de junho, a primeira semana, se não me engano, de junho, ele vai certo. estar lá, falando de influenza. Agora o assunto é esse, né? É. Pois é, até deu uma esfriada, né? Teve uma época ali que deu uma esfriada, assim, e daí, depois que confirmou aqui no Brasil, acho que agora esquentou de novo o assunto. Sim, sim. Em novembro, quando o vírus chegou na América do Norte, na América do Sul, né? Teve um primeiro boom assim de interesse, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Aí deu uma esfriadinha. Depois, quando chegou na Argentina, Uruguai, o povo ficou de novo atento, né? Sim, E agora tá, tá aqui, tá batendo na nossa Brasil. porta, né? Sim. É preocupante. Mas, assim, sem querer adiantar as coisas, né, que a gente vai conversar durante a live, Sim, mas as empresas aqui no Brasil, em particular no Paraná, elas estão muito conscientes, né, sim, são muito conscientes da importância das medidas de biossegurança. Então, eu acho que a gente tem capacidade de manter o vírus fora da cadeia produtiva, né? Não tem como blindar, a gente fala blindagem, mas não tem como, né? Então, pode acontecer um foco, ninguém está imune, mas a gente tem capacidade técnica para segurar isso aí fora da cadeia produtiva o maior tempo possível, né? sim. Porque eu acredito. Acontecendo, ah, Pode falar, desculpa. não, acontecendo em aves silvestres vai acontecer, porque Sim, aí não não tem tem como controle, né? controlar. A gente só tem que detectar mesmo o vírus, né? Saber onde ele está andando, e isso é normal, né? Mas na cadeia produtiva, daí não. A gente tem que segurar Sim. fora. Mas eu acredito que quando a gente fala da cadeia produtiva, a parte de higiene, principalmente esses cuidados, ele é claro que não vamos aprofundar, vamos dar um pouco mais, mas ela é até em alguns casos bem extremo, né? Bem rigoroso. Sim, sim, a gente já tem, não é de agora, né? Sim, As exigências de biossegurança para você ter um registro de granja comercial, em particular no Paraná, ela é bem rígida, né? As exigências são rígidas. Até por conta da importância que a cadeia tem aqui, né? Somos o maior produtor de aves do Brasil, então a gente tem que ter esse padrão mesmo, a nossa régua tem que ser para cima. sim, exatamente. Mas agora, mais ainda com o risco, né? Com a emergência azul sanitária, inclusive que o Isso. ministro ontem declarou, né? Então, é um momento que as empresas ficam mais atentas ainda, começam a adotar mais medidas. Vai ser bom até para o futuro, né? Para outras Sim. doenças que a gente faz controle, algumas coisas vão ficar para o futuro, para É, vamos melhoria do pegar, sistema como um todo. Né? exato. Vamos pegar exemplo, o próprio o Covid, né? Quantas coisas a gente não tinha na questão de higiene que hoje se manteve, né? Sim, Então, sim, trazendo isso para a questão de produção, é a mesma situação, né? Então, é a mesma situação, isso aí. sim. Eu até te peço desculpa, eu estava vendo, eu tinha olhado o horário errado, né? Mas eu olhei agora que é 58 minutos. Eu falei, Ah, entrava não, 2 minutos antes, eu entrei 10 minutos antes. Mas é bom para a gente já testar aqui, né? isso, isso. Eu nunca tinha feito live, então eu Sim. nem sabia se a luz estava boa aí para Eu coisa. fiz um investimento aqui para a gente poder dar sequência. Essa é a segunda, né? Segunda live. Aham. A primeira foi sobre bem-estar animal, com o professor Bernardo, que é da Universidade Federal da Fronteira Sul, e também conversamos bastante, né? Cerca de 2 meses atrás. E a ideia é essa, né? A ideia é a gente trazer diversos assuntos, não só falar dos nossos produtos, né? Não da parte comercial, mas essa questão de produção de conteúdo, igual eu citei antes, e levar informação, né? Levar essa... E como a influenza agora é um assunto bem tá em alta, eu preferi trazer esse assunto antes até, né? Para a gente já poder dar sequência. E até normalmente Claro. eu peço a questão do entrevistado também, se ele tem alguma indicação, enfim,
né? E a gente pode, ou algum assunto à frente também, né? Que a gente pode trazer, já vai organizando e agendando, né? Essa questão das lives, enfim, né? Claro. E depois também esse conteúdo fica disponível em outras plataformas também, né? Então, eu faço o download, né? Do perfil do Facebook, do YouTube, tá? Então, nem todo mundo tem a oportunidade, né? E outro que ela fica gravada. Então, nem todo mundo tem essa oportunidade, né? De acompanhar. Vê na hora, mas depois... Isso, exatamente. Mas tranquilo, então, eu acredito que a gente já pode começar, né? Falta de alguns segundos para 19 horas. Então, o nosso convidado de hoje é o Jason Spin, né? Ele que é médico veterinário, formado na Unesp de Botucatu, com pós-graduação em defesa sanitária animal e atualmente é fiscal de defesa agropecuária com ênfase em reprodução avícola da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Então, sobre o nosso tema, Jason, o que é então a influenza aviária e por que ela é tão preocupante, né, nesse meio avícola? Perfeito, então, Douglas. Então, a influenza, ela é uma doença altamente contagiosa, né? Ela é causada por um vírus. Esse vírus é o vírus da o influenza vírus do tipo A, né? Na natureza existem 4 tipos de influenza vírus, A, B, C e D. Só o A, ele é capaz de infectar aves e mamíferos, né? Já aconteceu, na verdade acontece todo ano, né? Todo ano temos surtos de gripe em humanos, né? É normal. O vírus que causa essas gripes são influenza vírus, né? E durante a existência da humanidade, várias vezes a gente teve desafios grandes envolvendo influenzas vírus de vários tipos, né? Vários subtipos. Por exemplo, em 1918, a gripe espanhola. Ela foi causada por um influenza vírus, que era o H1N1, né? Geralmente, os influenza vírus eles têm essa nomenclatura, esse código, que tem um H, um número, um N e outro número, né? São estruturas que o vírus tem na camada externa e que identificam ele. Então, são milhares de conjuntos aí de Hs e Ns, né? E aí esse, por exemplo, H1N1 causou ali a gripe espanhola. Depois, na década de 60, teve um outro surto importante de gripe em humanos, né, que foi essa gripe asiática. Matou muita gente também, né? E agora o desafio está nas aves, né? O vírus que está circulando agora é um H5, né? Temos também alguns focos com H7 e H9, mas o principal aqui nas Américas é o H5, e tem uma outra divisão dos influenza vírus, que seria a divisão em vírus de baixa patogenicidade e alta patogenicidade, né? Então, o que está acontecendo agora são surtos envolvendo o H5 de alta patogenicidade, né? E o que esse vírus faz? Ele causa uma grande mortalidade, principalmente em aves de criação comercial, frangos e perus, principalmente, né? Mas ele infecta várias espécies de aves e aves silvestres, né? Essas aves que fazem essas migrações transcontinentais, né? Inclusive foi assim que o vírus conseguiu se disseminar pelo mundo inteiro, né? Ele foi sendo transmitido por essas aves, né? Sendo propagado por essas aves silvestres migratórias. Ele chegou aqui na América do Sul em novembro do ano passado, e como esse vírus de alta patogenicidade ele tá com uma capacidade de disseminação muito grande, desde a chegada dele, de novembro, veja, não é muito tempo, né? Ele já contaminou todos os países da América do Sul, praticamente, né? Então, ele se espalha muito, muito facilmente, assim, né? E quando ele entra numa granja comercial, ele causa grandes prejuízos, porque ele causa uma mortalidade muito significativa no lote, né? Era o que a gente, era o que a gente citava até antes, né, de começar aqui, efetivamente, a live. Muito difícil de
controlar, né, essa transmissão em pássaros silvestres, enfim, né? Sim, então, se a gente tivesse como colocar uma redoma, né, em volta do Brasil para evitar que as aves chegassem, né, mas como isso é impossível, então nenhum país está imune, porque essas aves circulam o globo todo, né? Então elas já chegaram aqui em novembro, agora elas estão indo embora. Tem outras rotas de aves migratórias que vêm da Europa nessa época do ano para o Brasil. Tem pinguins que migram da Argentina para o litoral do Brasil nessa época do ano. Então, essas migrações são constantes o ano todo e o vírus acaba pegando carona, né? Se tem ideia de onde que surgiu para chegar a novembro? Na verdade, assim, esse vírus ele já foi descoberto em 1996, né? Sim. Lá na China. De 96, assim, resumindo bem a história dele, né? De 96 até 2005, ele praticamente só causava problema ali na Ásia, né? Só que ele o vírus de gripe, né? Ele é um vírus altamente mutável, então ele foi sofrendo mutações, foi se adaptando, foi ficando mais agressivo, e aí em 2005 ele começou a se espalhar na Ásia, e aí pegou a Europa, e aí os anos vão passando. Em 2020 ele sofreu uma outra grande mutação que deixou ele mais agressivo, né, e com uma capacidade de disseminação maior. E aí ele entrou na América do Norte, Estados Unidos, México, né, e aí veio descendo com as aves migratórias até novembro chegar na Colômbia, né, aqui na Foi América o do Sul. primeiro caso, né? Foi. Os É. primeiros casos. Aham. Então, hoje, se a gente olhar o mapa, tem uma organização mundial de saúde animal, né? Eles fazem uma gestão, né, dessa questão sanitária no mundo todo, né? Todos os países que participam dessa organização. E tem um mapa lá no site deles, você pode entrar lá e selecionar a influenza aviária, ele vai mostrar todo lugar no mundo onde tem um foco de influenza aviária. É o mundo todo, né? Praticamente o mundo todo tá sofrendo com essa doença. E como que funciona a questão da transmissão? Como que ela é transmitida? Sim. Então, hoje, o vírus ele não se transmite pelo ar, né? Ele vai ser transmitido através do contato ou com a ave doente ou com secreções ou fezes dos animais doentes, né? O que acontece é que nem sempre precisa que essa ave entre em contato com a ave de criação, né? Porque se essa ave contamina o ambiente externo da granja, por exemplo, e o produtor não adota medidas de biosseguridade, ele acaba contaminando, por exemplo, a sola da bota. E aí ele entra no aviário e traz o vírus na sola e acaba contaminando o aviário. Ou então algum equipamento, né, que ficou exposto às secreções ou às fezes aí dessas aves, também isso pode levando esse equipamento para dentro do aviário, ele pode contaminar as aves ali dentro. E tem um outro fator que é a água, né? Essas aves migratórias, elas fazem paradas regulares, né, para descansar. Geralmente elas escolhem locais onde tem água para elas poderem beber ali, né? E elas acabam contaminando com as fezes também esses corpos hídricos. Então, se a água que vai ser utilizada para as aves beberem ali na granja, se ela não for tratada, ela também pode ser um veículo do vírus. Na água, dependendo da temperatura, ele pode sobreviver até semanas, né? Apesar dele ser um vírus frágil no ambiente, mas a água acaba favorecendo a sobrevivência dele. Eu acho que essa foi também uma das grandes preocupações, né, da questão do humano em si, de transmitir, até pela proibição de participação de aves em feiras, né, as pessoas que foram para algumas feiras fora do país e retornaram, e até aqui no Brasil, né, ainda está proibido, né, a questão de exibição de aves, enfim, é uma questão muito importante para evitar também, né, essa doença. Sim, sim. O pessoal que trabalha nas granjas já está ciente disso, né? Mas em alguns casos, até no momento da apanha das aves, alguns produtores tinham costume de chamar vizinho para ajudar ali no processo, né? Aí você não sabe onde essa pessoa passou,
ela pode ter visitado um outro país, né, e sem querer, ela está contaminada e nem sabe, né? E aí acaba trazendo isso também para dentro. Então, pessoas também são, por elas poderem estar contaminadas com roupa, né, contaminação externa, assim. Ainda não foi detectado nenhum caso de contaminação de ave por humanos, né? Um humano doente contaminando a ave. E também não acontece contaminação de humano para humano, né? Enfim, a gente vai falar, acho que mais para frente disso, né? Porque como o vírus contamina aves e mamíferos, então nós, seres humanos, podemos potencialmente nos contaminar, né? Mas a contaminação vai ser por contato direto com a ave doente. Nunca direto humano com humano e nem consumo de carne ou ovo, isso aí também não transmite. Deixa eu só aproveitar e fazer um merchan, Geis. Você falou da questão de equipamentos, né? Nós trabalhamos com divisórias, agora o colher em PVC e polipropileno, que é um material de fácil higienização. Então a gente sempre cita, né, essa questão, porque é um produto que está também retirado normalmente de dentro do vigário, higienizado e colocado de volta. Então, assim, só para mim fazer um merchan aqui também, né, de aves, para aproveitar esse gancho aí. Mas, quanto mais, desculpa, mas, quanto mais equipamentos higienizáveis a granja usa, melhor, né? Você usar uma divisória de madeira, dificilmente você vai conseguir desinfetar, né? E a gente fala hoje de influenza, mas a gente trabalha com outras doenças já há muito tempo, né? Controle de outras doenças, salmonela, micoplasma, né? Então, e a Newcastle. Então, quanto mais possibilidade de desinfectar, né, durante o vazio, muito bom, né? Para a granja é muito bom. Sim, com certeza. Falando da questão de detectar a doença, enfim, ou em caso de alguma suspeita, o que tem que ser feito? Tá. Ou como ela é detectada? Existem alguns sinais, né, da influenza. Então, a ave, ela pode, por ser uma infecção sistêmica, então ela vai apresentar sinais diversos, certo? Ela pode ter diarreia, ela pode ter uma redução no consumo de alimento, ela pode ficar apática, ela pode ter dificuldade de locomoção, né? Ela pode ter a crista, a barbela ficam arroxeadas, às vezes aparecem lesões hemorrágicas nas pernas. Tudo isso na literatura é identificado como potencial sinal de influenza. Mas o que a gente tem observado nos países vizinhos aqui, que tem acontecido com grande frequência e que chama mais atenção, é a rápida mortalidade. Quando ela entra numa granja comercial e começa a produzir sinais, ela causa uma mortalidade de 100% do lote em 72 horas, no máximo. Né? Até um relato é que o produtor vai fazer a lida ali da granja no dia anterior, né, no final do dia, está tudo bem, ele vai dormir, quando ele volta no dia seguinte para tratar os animais, já tem mais da metade do lote morto. Então é bem agressivo, assim, né? E assusta. Então a gente, no caso de granja comercial, a gente orienta assim, esses sinais todos, claro, mas principalmente essa mortalidade intensa, né, em curto período de tempo, o produtor ele não deve tocar nas aves, né, então ele observa aquilo ali, ele já sai do aviário e ele já procura o técnico dele e a ADAPAR, né, no caso aqui do Paraná. Então, já busca o fiscal de defesa, notifica essa mortalidade, porque daí nós temos equipamentos para entrar nesse ambiente que está muito contaminado, mas a gente tem equipamentos para a gente entrar de uma forma segura e poder fazer uma avaliação dessa suspeita e, se for o caso, mandar a amostra para o laboratório. Só vai identificar mesmo o vírus depois do resultado do laboratório. Eu vi alguma reportagem e algumas amostras, né, antes de ter os casos aqui confirmados no Brasil, é feito, né, essa amostragem no Brasil, né, via laboratório. Sim, a gente já monitora o vírus de influenza em Newcastle há muitos anos, porque ele já existe já há muito tempo, né?
Ele só não tinha chegado aqui ainda, mas a gente já há muitos anos faz esse monitoramento. Para exemplo, né, ano passado, nós fizemos, o Paraná coletou 340 granjas comerciais procurando o vírus de Newcastle e influenza. A gente sempre procura os dois juntos. E todos os resultados foram negativos. Né? Então, o vírus não estava circulando até esse momento no estado do Paraná. Até hoje, a gente não tem a detecção do vírus aqui no estado, então a gente pode dizer que ele ainda não está aqui. Né? Neste ano, nós fizemos uma coleta de mais ou menos 98 granjas de subsistência, que são aquelas que o produtor tem as galinhas no quintal ali para o gasto, que eles falam, né? Para consumo da família. E também todos os resultados negativos. Né? Isso foi feito no Paraná e em todo o Brasil faz, né, esse monitoramento. Fazendo um adendo aqui, falando da questão da par, existe algum controle maior, ou por questão de nós sermos um estado que tem divisa com o país, ou não tem diferença? Todos os estados trabalham mais as agências de defesa, elas são estaduais, né? Então, cada estado dá a importância que a agropecuária tem para o seu estado ali, para a defesa, né? O Paraná é um grande produtor, não só de frango, também é o segundo maior produtor de suíno. Nós temos uma cadeia leiteira também muito importante, se não me engano, é a segunda maior cadeia leiteira do Brasil. A gente produz muito mel. Tudo que o Paraná produz, ele está sempre no top 3, né? Então, a defesa agropecuária é muito importante para isso, né? Os produtos do Paraná só têm o alcance que tem, ele pode ser exportado para tantos países que são exportados, porque existe esse trabalho da defesa garantindo que o animal, né, ele não tem nenhuma doença, principalmente nenhuma zoonose, né? Então, aqui é investido, né? Agora, claro, cada estado tem o seu, mas todos estão monitorando. Acredito que não tenha ninguém distraído, ainda mais agora, depois da declaração da emergência zoossanitária, né? Tudo vai ficar mais... a atenção vai ser redobrada, acredito, em todos os estados. E falando sobre isso, com essas confirmações, esses casos e suspeitas também, e agora essa declaração aí da emergência zoossanitária, como que está essa situação? Explica um pouco para nós como que foram como que são, aliás, esses casos confirmados, e também o que é essa emergência zoossanitária que foi declarada. Perfeito. Então, se não me engano, foi dia 15 de maio agora, então está super recente isso, né? Foram detectados focos de influenza no Espírito Santo. É a influenza de alta patogenicidade, aquele subtipo H5, né? Que é o vírus que foi detectado, mas foi detectado em aves silvestres. Então, isso já era esperado, né? Porque as aves estão migrando, então a gente eventualmente detectaria mesmo no Brasil alguma ave com sintoma doente, né? Que foi o que aconteceu lá no Espírito Santo. Foram 3 focos a princípio, e agora já são 5, né? 4 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. Todos aves silvestres, inclusive esses focos já foram notificados para a Organização Mundial de Saúde Animal, e eu tenho atualizado um mapa colocando os focos, né, onde que estão acontecendo os focos, se envolve ave silvestre, ave comercial ou ave de subsistência, e se o foco já foi encerrado ou não. E eu atualizei o mapa hoje, e esses 5 focos do Brasil, eles já estão encerrados. Então, quer dizer, foram detectados animais, já foram tomadas todas as providências para a eliminação das aves doentes ali, que já tinham morrido, então já foi feito o descarte da carcaça, né, da forma adequada, já foi feita tomadas as medidas de biossegurança necessárias, o foco foi debelado. Tá? Mas como o vírus chegou, então agora a gente tem que prestar mais atenção, né, mais ainda, né, na circulação desse vírus. E é isso que essa emergência zoossanitária quer dizer, né? O ministro colocando essa situação, ele está dizendo que
o governo está disposto a auxiliar caso aconteça, né, um foco. Então, ele já tem um aparato ali já preparado para auxiliar. Esses casos confirmados significa, então, que eram aves que eram mais litorâneas, no caso. Rio de Janeiro, Todos eles foram aves, né, são aves migratórias aquáticas, né, que a gente fala. Uhum. Mas elas são aquáticas, mas na migração elas acabam passando, às vezes, dentro do estado, não ficam limitadas ao litoral. E você já citou a questão do Paraná, mas como que está hoje a questão, visando um pouco mais também a questão aqui no Paraná? Como que está sendo essa fiscalização? O Paraná, na verdade, a gente mudou muito pouco do nosso procedimento normal, porque aqui a biossegurança já é elevada, né? Então, até para exemplificar, toda granja comercial no estado do Paraná, para ela operar, ela precisa de um registro, independente da quantidade de aves. Em outros estados, às vezes, até 1.000 aves, elas são dispensadas de registro, mas no Paraná não. Pode ter 10 aves, se é comercial, tem que ter registro. E para ter esse registro, essa granja precisa passar por uma avaliação de um fiscal, médico veterinário da ADAPAR, e que ele vai avaliar uma série de parâmetros de biossegurança. São mais ou menos 14 itens que são avaliados, né? Cerca, esse tratamento da água, controle de pragas, o telamento do aviário, controle de pessoas, de veículos, higienização, enfim, são 14 itens. Então, a granja tem que estar conforme nesses 14 itens para obter o registro. E esse registro, ele é renovado a cada 5 anos. Então, nesse período, essa granja vai ser novamente fiscalizada para verificar se não aconteceu nada, né, que prejudique a biossegurança ali. Às vezes uma cerca que caia, né, ou então um produtor que acaba não comprando o produto para fazer a barreira sanitária ali, para a entrada na granja, isso aí é identificado na rotina do nosso serviço. E quando é identificado, o produtor é imediatamente notificado para corrigir o problema, e ele pode até perder o registro, né? Então, isso sempre foi assim, não é por conta da influenza, né? E não mudou agora. O que está acontecendo de diferente é a restrição de eventos, né? Então, era até o final de maio essa restrição, e agora, por conta da declaração da emergência, foi prorrogado por mais 180 dias. Então, nenhum evento com aglomeração de aves pode acontecer. A criação de aves livres de gaiola, ela tem também algumas restrições agora, porque alguns produtores utilizam aquele sistema de pasto, né? E aí essas aves no pasto poderiam ficar expostas às aves silvestres. Então a recomendação é que essas aves sejam mantidas, podem ficar fora da gaiola, mas tem que ser mantidas num local fechado, exatamente para protegê-las, né? E as lojas que vendem aves vivas também estão sendo orientadas para algumas medidas de biossegurança ali para melhorar, porque afinal essas aves acabam ficando mais em contato com o humano dentro da loja, né? Então é um risco maior ali. Como a gente citava antes, né, de começar de fato a live, a produção em si, avícola, já tem muita prevenção, né? Muita higiene. Hoje vamos citar aí um núcleo de matriz, por exemplo, 2, 3 banhos, né, para conseguir entrar no aviário e troca roupa, enfim. Então, não diferente de outros aviários em si, e não só na avicultura também, né? Mas se tem aí, sempre teve essa questão muito forte, né, de higiene. Sim. No matrizeiro, a gente não... A roupa que a gente usa dentro do matrizeiro, ela não sai do matrizeiro, né? Isso. Você usa somente ela ali dentro, toma um banho para poder vestir a roupa, e depois essa roupa ainda é lavada dentro do matrizeiro, eles têm estrutura de lavanderia. Então, realmente, o padrão é outro, né? Sim, com certeza. E falando nisso, a influenza aviária, ela tem uma forma de prevenir, uma vacinação talvez em massa que já está sendo estudada? Existe isso?
Tá. Assim, no mundo existem algumas alternativas de vacina, mas a melhor medida de controle é mesmo a adoção da biossegurança para evitar que o vírus entre na cadeia produtiva. Hoje, no Brasil, é proibido, né, vacinar contra a influenza. Poderia ser liberado algum tipo de vacinação, dependendo, para controle de foco, né? Como ainda não aconteceu nenhum foco em grande comercial, a gente não sabe como é que isso se desdobraria, né? Mas, a princípio, é proibida a vacinação. E a experiência dos outros países é a seguinte: quem começa a vacinar não se livra mais do vírus, porque a vacina ela não dá uma imunidade muito boa para as aves, uma série de fatores ali fisiológicos das aves mesmo. Então, o vírus ele vai contaminar aquela ave, só que ele vai causar uma doença mais leve. Né? Então, não vai ter aquela mortalidade e o vírus vai permanecer no rebanho, no lote, né? No ambiente, enfim. E é uma situação muito ruim para a gente, porque como a gente tem esse alcance, o Brasil é um grande exportador, a gente só consegue exportar tanto porque a gente garante, uma das coisas que a gente garante é que o país é livre de influenza. A partir do momento que a gente não consiga mais garantir isso, o alcance do nosso produto já diminui. Né? Muitos países não querem comprar frango de país que possui a doença. Né? Então, o valor do nosso produto também cai. Então, o prejuízo é muito grande. E tem exemplos de alguns outros países que já passaram pelo desafio, né, da influenza na granja comercial e conseguiram debelar com o quê? Com a rápida notificação das suspeitas, a identificação rápida laboratorial do vírus e aí o controle do foco. A gente faz toda uma ação ali de eliminação das carcaças, né? E desinfecção do ambiente para matar o vírus, e aí a gente consegue controlar, né, a circulação dele no ambiente. É semelhante a outras produções, né? Se falou muito de febre aftosa. A febre aftosa é um bom exemplo. Exatamente. Então, hoje Aftosa, o Brasil é livre. Sim. E a gente vacinava né? Vacinava 2 vezes por ano, né? Tinha essa vacinação sistemática. Hoje a gente não vacina, o Paraná é livre, né, de aftosa sem vacinação. Logo o Brasil todo vai ter esse status, e o alcance da carne do Paraná agora, né, é outro, né. O Santa Catarina já era livre há muitos anos, e você vê a diferença, né, do produto no mercado. Né. Comercialmente, para o Brasil e para o Paraná, enfim, é muito bom. Muito bom. Falando da questão, já foi citado antes também, né? A questão de quais os riscos, né, para o humano, caso tenha contato, enfim, com a doença ou com uma ave que possa estar em suspeita, existe algum risco humano? É uma zoonose, o vírus tem potencial de contaminar mamíferos em geral, então a gente está incluído no grupo, né? Só que é isso, a gente precisa ter contato com a ave doente, né? E é um contato intenso. Então, quem que está em risco? É o produtor, que trabalha dentro do aviário ali, e nós, veterinários, técnicos, que atuamos na cadeia em contato com esses animais, com as aves, né? Por isso que a gente tem orientado bastante os produtores, principalmente para, no caso de uma suspeita, não entrar em contato mais com as aves, sair do aviário e comunicar a gente para a gente tomar ação. Quando o cidadão encontra uma ave silvestre doente ou morta, né, no ambiente ali, a recomendação também é não entrar em contato com a ave, nada de pegar a ave para levar na ANDAPAR ou levar na Secretaria de Meio Ambiente, deixa a ave no local e aí entra em contato com a autoridade, que seja, pode ser a Secretaria de Meio Ambiente, porque eles também estão em contato direto com a gente, né? E aí a gente vai lá e faz a coleta da carcaça ali da forma adequada, né? Porque no mundo, nós temos aí, se a gente contar de 2005 para cá, quando o vírus começou a circular mais pelo mundo, nós temos aí, acho que 2.000 casos, mais ou menos,
de influenza aviária de alta patogenicidade em humanos, né? Se for ver a quantidade de aves que já foram afetadas, né, bilhões de aves, 2.000 casos humanos, nada, né? Mas desses 2.000, 53% mais ou menos vieram a óbito. Então é uma doença preocupante, né, para quem tiver o desprazer de se contaminar, né? Então, assim, a população não precisa ficar preocupada com relação ao consumo de carne ou ovo, porque isso não transmite o vírus. A ave tem que estar viva e doente, né, para essa transmissão acontecer. Mas a gente tem que tomar cuidado. O técnico que mexe ali na granja, tem que tomar cuidado. Bom, para a gente já ir encaminhando, foi mais de meia hora de bate-papo, um pouco mais, 40 minutos, enfim. Para mais informações, se ficou talvez algo que a gente não abordou, ou também se alguém quiser mais informações, pode buscar também no ar, enfim. E também deixo livre aí para ti se caso ficou alguma informação que passou batido. Não, acho que porque o assunto é realmente muito amplo, né? Se for conversar sobre influenza, dá para passar uma semana falando sem parar e não esgota, né? É muito assunto mesmo. Se alguém ficou com dúvida e quiser tirar, a gente tem o site da ADAPAR, tem os contatos das unidades locais, né? Dos nossos escritórios locais. Então, a pessoa pode entrar lá e procurar o escritório mais próximo. Aí ali vai ter o telefone, o e-mail, né? A forma que a pessoa achar melhor de contato. Muitos escritórios nossos já estão usando o WhatsApp também para comunicação, então facilita, né? Às vezes ligar, o telefone está ocupado, não tem hora, então manda uma mensagem no WhatsApp ali, que quando o técnico puder responde, e a comunicação acontece do mesmo jeito, né? No caso das comunicações de suspeitas de doenças, existe também o site do Ministério da Agricultura, né, que tem um link lá para fazer essa comunicação da suspeita da doença. Se encontrar algum animal morto no ambiente, né, uma ave silvestre, ou então souber da mortalidade, de repente, num vizinho, que tem as galinhas do fundo de quintal ali, está escondendo. Agora não é o momento disso, né, de esconder da gente essas coisas, então pode comunica anonimamente também, a gente não vai dizer que foi o vizinho que dedurou, né? De preferência, comunicar direto à unidade local, né? Mas também tem esse canal do Ministério da Agricultura para fazer essa comunicação. Uma dúvida agora que surgiu, você falou da questão dos animais. Claro, a criação de pássaros residenciais, se é um pássaro pet, no caso, ela é liberada. Mas a questão da criação de animais, galinha, porco, enfim, na cidade existe também uma legislação, né? Existe. Geralmente a legislação é municipal mesmo. Então, varia muito de um para outro qual é a regra. Mas, em geral, a maioria dos municípios não permite essa criação de animais, né, no ambiente urbano. Mas aí tem que consultar com cada prefeitura exatamente como que é a regra, né? Mas, tranquilo, Jason, eu agradeço, né, a disponibilidade aí. Acredito que a gente conseguiu abranger o assunto de uma forma bem geral em si, igual você falou, né, se a gente fosse aprofundar, enfim, a gente vai ficar aí horas, semanas conversando, mas eu agradeço a tua disponibilidade e, claro, deixo a Diviaves à disposição, né? E também para as pessoas que tiverem alguma dúvida também podem entrar em contato. Muito obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Agradeço o convite, Douglas. Estou à disposição. Boa noite e bom resto de semana a você. Boa noite. Boa noite.